Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Quero na manhã deste dia compartilhar com vós um texto na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procurou partir para a Macedônia, concluindo que nos chamava para anunciarmos o Evangelho. Que Deus ele possa nos ajudarmos na manhã deste dia para entendermos um pouco este texto na palavra de Deus, que vai falar sobre alguns personagens dentro deste texto. E os personagens chamado Paulo e Silas, que eram discípulos de Jesus, que serviam a Jesus e que eram, além de tudo, missionários do Senhor. E a Bíblia diz no texto que nós lemos no livro de Atos, capítulo 16, que Paulo de noite ele teve uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia que lhe rogava nessa visão. Isso foi uma visão. E ele dizendo: passa a Macedônia, nos ajuda, pedindo ajuda naquela visão. E logo depois desta visão, ele procurou ir para a Macedônia. Ele concluía nesta visão que o Senhor lhe chamava para anunciarmos o Evangelho. E Paulo, depois desta visão, ele não perde tempo de maneira nenhuma. Ele começa a sua trajetória até chegar no lugar que Deus lhe havia designado a ir. E ele sai passando, queridos, de cidades em cidades, tem que navegar, tem que percorrer, tem que andar. E não foi fácil. A vida do missionário e quem faz missões não é fácil. E esses missionários, eles saem de cidades em cidades, eles saem de Troade, Samotrácia, Neópolis, depois até chegarem a Filipos. E o texto diz que quando ele chega em Filipos, que era uma colônia ali, a Bíblia diz que eles ficaram alguns dias naquela cidade de Filipos. Eles permaneceram ali alguns dias. Mas num dia de sábado, eles resolvem abrir as portas e saírem. Eles saem e logo eles encontram um rio. E eles foram para a beira do rio, onde eles julgavam ser um lugar de oração. E logo assentando-se ali, eles falavam às mulheres que se ajuntaram ali. Se ajuntaram algumas mulheres e eles não perdem a oportunidade e começam a pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho. E chega uma jovem, uma mulher, que se chamava Lídia, que era vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. E ouvia ao Senhor
e abriu seu coração e começou a escutar as palavras do apóstolo Paulo, daquilo que ele falava. E aquela mulher logo foi batizada, ela e a sua casa. E aquela mulher começa a rogar, a pedir: olha, se você julga que eu seja fiel a Deus, você julga, então fique em minha casa, fique hospedado em minha casa. E constrangeu os homens de Deus a ficar em sua casa. Versículo de número 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ora, existia naquela cidade uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, que tinha um espírito maligno, e que aquela jovem, ela adivinhava as coisas. E logo nas suas adivinhações, as pessoas que tomavam conta daquela jovem tinham lucros. E eles ganhavam com aquela situação. O elogio daquela jovem, normal até então. Esses homens anunciam, são servos de Deus. Olha o que acontece. Esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Sim, mentiu, o espírito imundo mentiu, não. Falaram a verdade. Eles anunciavam, sim, o caminho da salvação. Mas olha no versículo de número 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, o espírito imundo que habitava naquela jovem, ele saiu. Aquela jovem foi liberta para a glória de Deus. O mal havia saído daquela jovem. Aí acompanhe comigo o texto, verso de número 19. Isto é importante acompanhar na Bíblia. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Olha, logo que aquela jovem foi liberta e não adivinhava mais, os seus lucros caíram. Então eles prenderam a Paulo e Silas e os conduziram, os arrastaram. Conduzir uma coisa, arrastaram Paulo e Silas até os magistrados, levaram até a praça da cidade. Prenderam os homens, mas os homens fizeram um bem, libertaram a jovem que precisava de uma libertação através do Evangelho de Jesus Cristo. Mas aqueles homens não gostaram. Versículo de número 20. E apresentando aos magistrados, disseram esses homens: sendo judeus, perturbam a nossa cidade, dizendo que Paulo e Silas eram perturbadores, simplesmente por pregar o Evangelho. Aí diz assim: e nos expõe as costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão
se levantou unida contra eles. Contra quem? Contra Paulo e Silas, a multidão. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitar com varas. Olha o que acontece por se pregar o evangelho. Olha o que aconteceu com esses homens por anunciar a palavra de Deus e fazer um bem a uma pessoa que necessitava de libertação na sua vida. Eles são levados, conduzidos com agressividade até a praça central. Eles são julgados pelos magistrados, as autoridades daquela cidade. E os magistrados ainda rasgam as suas vestes, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitar com varas. Os homens são açoitados por fazer o bem, por pregar o evangelho. E não foi pouco, não. Versículo de número 23 diz assim: e havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Guarda esses homens com segurança. Eles levaram muitos açoites e estão sendo conduzidos à prisão, presos por anunciar o evangelho. E ainda disse: guarda eles com segurança. O qual tendo, verso de número 24, o qual tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Aí diz assim: lança na prisão, mas guarda eles com segurança. O carcereiro diz: é para guardar, é para prender com segurança. São ordens. Então eles colocam na prisão, no cárcere interior. Aí você pode estar se perguntando: que cárcere interior? Vou lhe explicar. Existiam as prisões superiores em cima e aquelas interiores lá embaixo, na parte de baixo. Eram as prisões mais ferrenhas que existiam na época. Cárcere abaixo da prisão normal. Lugar com pouca entrada de ar, aonde a iluminação era pouca, era um lugar úmido, era um lugar fedorento, aonde o cheiro era desagradável. E aqueles homens estão passando por tudo isto, por fazer um bem a uma pessoa, uma jovem. Foram conduzidos de formas bruscas, foram expostos publicamente, tiveram suas vestimentas rasgadas, foram açoitados, presos na pior prisão que existia, lugar com pouca iluminação, lugar com pouca entrada de ar, lugar úmido, fedorento, desagradável, o mau cheiro. E ainda tem os seus pés acorrentados por simplesmente anunciar o evangelho,
fazer o bem a outra pessoa. Mas olha o que a Bíblia diz no verso de número 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Em meio à dificuldade que esses servos de Deus estavam enfrentando, em meio ao sofrimento que eles estavam passando, mas ainda tem condição de um olhar para o outro e tirar forças de dizer um para o outro: vamos orar. Vamos orar. Estão presos aos nossos pés, mas a nossa boca está livre para orar a Deus. Oram a Deus e cantam também louvores a Deus, e os outros presos escutavam. Isso é ter fé em Deus, mesmo com a dificuldade que estavam enfrentando, mesmo em um ambiente tão difícil aonde eles estavam. O local, ele não importa. O importante é nós adorarmos a Deus aonde nós estivermos. Mesmo em meio às circunstâncias da vida que estivermos enfrentando, temos que orar a Deus. Temos que dar louvores a Deus. Ele merece ouvir a nossa voz através da oração e através do cântico a Ele. Não importa a circunstância, não importa aquilo que você está passando, seja grato a Deus na manhã deste dia. E eles oravam e cantavam, e outras pessoas estavam escutando. Mas como pode? Esses camaradas apanharam, estão num lugar difícil, e estão ainda orando e cantando a Deus. É mistério. E olha o que acontece, irmão. Verso de número 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Mas a Bíblia diz assim: perto da meia-noite isso aconteceu. Perto da meia-noite. O que fala meia-noite? Meia-noite, ela está dizendo que um dia, quando se aproxima perto da meia-noite, está dizendo que um dia ele está se findando e o outro ele está prestes a começar. A meia-noite ela vem falar de um dia que está terminando e de outro que vai começar. Ei! O dia parece ter sido difícil, complicado demais. Mas eu quero te dizer que a meia-noite de Deus, ela está chegando. Ela está dizendo assim que estará acabando o dia que foi tão terrível, tão difícil. Mas a meia-noite de Deus está chegando e ela vai trazer novidades para o outro dia. Acredite nesta palavra na manhã deste dia. Está chegando o outro dia, meu irmão. Está chegando. De repente, sobreveio um terremoto. Mas não foi um terremoto qualquer. Acompanhe o texto. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que mexeu
com os alicerces. Ei, as portas elas se abriram, mas eles não fugiram. O homem, ele quando viu isto, ele despertou o carcereiro. E ele, julgando que todos os presos haviam fugido, ele puxou a espada. Ele quis matar-se. Eu disse que o lugar era difícil. O lugar tinha pouca iluminação. Ei, mas a visão de Paulo era uma visão de Deus. Quando o homem puxou a espada, ele quis suicidar-se, o carcereiro, porque ele pensou que todos os presos haviam fugido. Mas Paulo, ele gritou: não faças tal coisa, nenhum de nós fugiu, ninguém fugiu. Versículo de número 28, Paulo exclamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, todos estamos aqui. Aí é onde diz: e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou-se ante Paulo e Silas. E tirando-os fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Aí Paulo traz uma palavra da parte de Deus. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E aquele homem acreditou na palavra. Ele creu na palavra do homem de Deus. E logo ele e sua casa foram batizados. Mas aquele homem, ele faz alguma coisa, tomando eles consigo, verso 33. Naquela mesma noite, hora da noite, lavou os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Ele lavou os machucados dos apóstolos, ele cuidou. E depois de cuidar, aquele homem, ele é batizado, tanto ele como da sua casa. Mas no dia seguinte, olha o dia seguinte, aqueles homens, os magistrados, ele manda os soldados libertar. Olha, vocês estão livres, pode seguir a jornada. Mas aí é o que mais interessante da história, é que Paulo, ele toma a palavra e diz assim: vocês nos fizeram coisas publicamente, nos levaram à força, nos conduziram à força, bateram na gente, rasgaram nossas vestes, prenderam nas piores prisões, passamos uma noite detido, sem cometer crime algum, e agora vocês querem que nós saímos como se nada tivesse acontecido? Ei, informa a eles, aos magistrados, que nós somos cidadãos romanos. O negócio apertou. Quando os soldados escutaram, e a gente não vai sair. Ei, vocês estão libertos. Não vai sair. Mande que eles venham e nos dê a liberdade. Que coisa interessante. Aí depois os quadrilheiros vão lá dizer aos magistrados, lá no verso 38, para nós encerrarmos. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo eles, se dirigiram com súplicas, e tirando-os para fora, pediram que saísse da cidade. Olha, vieram suplicar, vieram pedir desculpas, vieram eles mesmos pessoalmente dizer: vocês estão libertos.
Glória a Deus por isto. Os homens vieram e fizeram isso pessoalmente. Quão bom a Bíblia deixar este exemplo. Que bom fosse nos dias atuais, meus irmãos. Mas existem pessoas que às vezes estão pagando para terminar, às vezes pagam por crime que não cometeu. Estão às vezes presos injustamente. Mas esses homens foram libertos porque não puderam condenar eles simplesmente por fazer o bem. Faça o bem acima de tudo. Não deixe de anunciar o Evangelho de Cristo. Por mais que seja doloroso, difícil, mas anuncie, meu irmão. Vale a pena. Que Deus em Cristo possa abençoar na manhã deste dia a todos nós, em nome de Jesus.